Olá, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Mais Lindo em 40 Dias, da editora Thomas Nelson, autora Nanda Bezerra. O capítulo de hoje, dia 28, vai falar sobre sabe o que mais agrada a Deus? Quando penso em como ser mais linda aos olhos de Deus, reflito sobre as coisas que faço quando quero ficar bonita para o meu marido. A princípio, penso logo na aparência, cuidar do cabelo, das unhas e da maquiagem para ficar lindona. Mas quando penso um pouco mais, vejo que não é só isso. Se sou uma esposa chata, que só reclame, que envergonha o marido diante dos outros, de que adianta estar linda por fora? Posso garantir que ele não vai me achar nada bonita. A beleza perde todo o brilho e desaparece diante do mau comportamento. Há outras coisas que podem realçar ou apagar minha beleza para o meu marido. Se ele não gosta de amarelo, por exemplo, essa é uma cor que vou evitar. Minha roupa pode ser a mais linda possível, mas se for amarela, com certeza ele vai torcer o nariz ao me ver. Com o nosso Deus é muito parecido. As pessoas tentam agradá-lo com o exterior, com a religiosidade. Porém, no fim das contas, Deus não está contente e nunca estará, pois não são essas coisas que ele valoriza. Não importa o tamanho do esforço, só é possível agradá-lo fazendo o que ele aprecia e evitando o que desagrada. É simples assim. E o que agrada tanto ao nosso Deus? O que fazer para agradá-lo? Eu vou lhe contar esse segredo. Ele se agrada quando usamos a fé e vivemos por ela. A fé é o segredo. Fé é o que agrada ao nosso Criador. Veja o que a palavra de Deus diz sobre isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Senhor, peço-lhe agora que me ajude a colocar em palavras a profundidade desse assunto. Segredo de hoje, use sua fé. Lembro que quando comecei a conhecer mais sobre Deus, ouvia falar muito sobre fé. Escutava frases como é preciso andar na fé, você precisa ter fé, ou fé é a certeza de algo que você não vê. Tudo bem, eu entendi a importância da fé e sabia que ter fé era crer. O conceito me parecia claro, mas a minha dificuldade era como colocar aquilo em prática, como realmente viver na e pela fé. Esse é um ponto crucial, e isso não se resume em falar eu vivo pela fé, nem apenas saber que sem ela é impossível agradar a Deus. Isso é bem profundo e você vai entender que essa fé é usada diariamente. Ela tem que fazer parte do nosso viver e é primordial em nosso relacionamento com Deus. Viver pela fé é ir contra tudo aquilo que não provém de Deus. Sentimentos, pensamentos, vontades, emoções que brotam a partir dos desejos dos nossos instintos e coração. A fé deve ser usada em todos os momentos de nossa vida, em momentos difíceis ou não. Agora, quero mesmo falar sobre como a fé deve ser utilizada para eliminar as forças do inferno em nossa mente. Todos os dias somos assaltadas por pensamentos ruins e vozes pessimistas que cochicham em nossos ouvidos. Já falamos sobre elas e sobre como transmitem ideias que têm o objetivo de nos imobilizar e nos impedir de viver de maneira que agrade a Deus. Querem nos fazer refém de nossas próprias emoções. E elas dizem, por que você insiste? Isso não vai dar certo. Você reparou como a sua amiga a tem ignorado ultimamente? Tem certeza de que vai dar essa sugestão? As pessoas vão rir da sua cara. É melhor ficar em casa, se sair pode ser assaltado ou coisa pior. Tudo isso é muito sutil e às vezes nem nos damos conta do quanto essas frases nos influenciam. Certa vez recebi um e-mail de uma leitora do blog que estava muito sentida. Algo havia acontecido entre ela e suas amigas, e aquele fato a fez se sentir desprezada e ignorada pelas outras. Sem esclarecer nada com as amigas, ela começou a ser bombardeada de pensamentos do tipo: está vendo? Elas estão se juntando contra você. Dizem-se amigas, mas agora ficam unidas contra você. Justo você que sempre fez tudo pela amizade delas. E assim a coisa foi longe. Eram tantos os pensamentos ruins que ela começou a ficar com muita raiva de suas amigas até que explodiu e brigou com todas. Quem nunca se sentiu bombardeada por pensamentos assim que atire a primeira pedra? Na televisão, vemos muitas tragédias que acontecem por causa de pensamentos acusatórios desse tipo, que induzem as pessoas a fazerem loucuras. Olha aí a oportunidade que temos de usar a fé. Através da fé entendemos que não vemos o diabo, mas temos a certeza de que é ele que lança esses pensamentos. É ele que bombardeia nossa mente com ideias tão ruins que, se não usarmos a fé, acabamos caindo em suas ciladas. Esses pensamentos geram sentimentos e esses sentimentos geram atitudes. Essas atitudes sempre nos levam à destruição de nós mesmas e das pessoas ao nosso redor. É isso que chamo de um cafezinho com o diabo.
Precisamos usar a fé para nunca tomarmos cafezinho com ele. Vivendo na fé, estamos em constante vigilância de nossos pensamentos e tudo que nos vem à mente. Veja que não podemos dizer que colocamos Deus em primeiro lugar. Na nossa vida, como cedemos a ideias ruins, são nossos instintos que estão ocupando o primeiro lugar. Sejamos sinceras, quantas de nós não agimos assim de vez em quando? Tenho visto todo tipo de mulher, meninas jovens, mulheres maduras, recém-chegadas na igreja, se rendendo a emoções negativas e a sentimentos destruidores. Elas se deixam dominar pela ansiedade, pela insegurança, pelo medo e por aí vai. Recebem tudo que vem em suas mentes sem se dar conta da procedência e, para piorar, deixam essas malditas ideias entrarem em seu coração. Não foi à toa que fomos aconselhados da seguinte forma: vigiai e orai para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Veja que vigiar vem antes mesmo de orar. Vigiar é lutar contra os pensamentos destrutivos que tentam povoar nossa mente. É algo que precisamos fazer a cada segundo de nossa vida. Você não permite que ideias, pensamentos, sentimentos gerados pelo inimigo ocupem espaço em sua vida. Geralmente, quando começo a ter certos pensamentos que geram sentimentos estranhos, eu me pergunto assim: de quem é essa voz? É de Deus? E logo chego à conclusão óbvia. Veja esse versículo que exemplifica bem isso. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. João 13:2. Como você acha que o inimigo colocou no coração de Judas que ele traísse o Senhor? Foi através de pensamentos. Ele lançou os pensamentos. Judas não vigiou, aceitou no coração e logo agiu de acordo. Muitas pessoas julgam a Judas, mas na verdade, na vida real, agem igual a ele. Deus não fica sussurrando frases destruidoras em nossa mente. E se essa voz não é de Deus, é de quem? Quem está por trás dessas ideias que querem nos colocar para baixo, nos deixar depressiva, nos levar a atitudes que nos destruirá e nos fazer sentir como se fôssemos lixo? Medite nesse verso abaixo e veja se compreende. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Pois é, amigas, eu ou você, tudo o que ele quer é nos devorar. Já percebeu que às vezes esses pensamentos ruins são tão fortes e tão altos em nossa mente que parece mesmo que estamos lidando com um leão rugindo ao nosso redor? Pois é, não parece, mas estamos na realidade lidando com esse leão. Acredito que você já tenha entendido que esses pensamentos vêm diretamente da boca do inimigo. E o que acontece quando damos ouvido a essas setas malignas? Para responder, vou usar um exemplo corriqueiro para mulheres. Imagina essa cena. Você sai para almoçar com duas amigas. Depois de se acomodarem e fazerem o pedido, você pede licença e vai ao banheiro. Quando volta, percebe que as duas estão rindo e cochichando. Então vem um pensamento: olha só elas, tão amiguinhas. De que estão rindo tanto? Por que me deixaram de fora? Pelo jeito não precisam da minha amizade. Então você volta para a mesa e elas estão tão envolvidas na conversa que se esquecem de lhe incluir e continuam conversando, animadas e rindo sem parar. A voz retorna: está vendo só? Foi para isso que você veio? Para ser humilhada, desprezada? Teria sido melhor ficar em casa. Emburra essa cara, para elas perceberem que você não está gostando. Não. Melhor ainda, fale que elas estão um saco, que agora estão super amigas e que você só fica de fora das conversas. Depois você cria uma cena e fala: é mesmo? Já estou cheia dessas duas traidoras que se fazem de minhas amigas. Vou fazer isso mesmo. Olha o que aconteceu. Consegue perceber? Você e o inimigo estão trocando 2 dedinhos de prosa. Você caiu no joguinho dele. Em vez de desfrutar o almoço com suas amigas, escolheu tomar um cafezinho com ele e, consequentemente, estragar tudo. O que podemos fazer para evitar isso? Esteja certa de que ele sempre vai tentar ter essas conversinhas com você. Não há nada que possa ser feito quanto a isso. Portanto, não se sinta culpada, mas você pode mudar a sua atitude. Em primeiro lugar, adote uma postura vigilante. Fique atenta às palavras que chegam à sua mente. Em vez de recebê-las passivamente, de onde estão vindo essas ideias ou esses pensamentos que estou tendo agora? Pergunte-se. O segundo passo é ir contra o inimigo. Não dê mais espaço para ele semear outros sentimentos destrutivos em seu coração. Assim que reconhecer a voz dele, faça exatamente o contrário daquilo que ele quer que você faça. Se ele quer que você fique com raiva, pense em coisas que irão aplacar a sua raiva. Se ele quer que você tenha mágoa, conceda o perdão e assim por diante. Ele sempre vai querer nos mostrar o lado negativo das situações. Nossa arma é usar o lado positivo.
Por isso, ter bons olhos é tão importante nessa luta. No caso do exemplo citado, veja se tudo não seria diferente se lutássemos com bons olhos. Diante do pensamento negativo, olha só elas, tão amiguinhas, do que estão rindo tanto? Por que me deixaram de fora? Pelo jeito não precisam de minha amizade. O correto seria repreendê-lo e substituí-lo por este. Sai pra lá. Somos todas amigas. Ainda que tenham mais identificação uma com a outra, eu prezo essa amizade e gosto muito da companhia delas. Ter amigas é tão precioso. Além disso, não sou dona delas. Quero que também tenham muitas outras amigas. E se ao voltar para a mesa, elas ficam tão envolvidas na conversa que se esquecem de lhe incluir e continuam conversando animadas e rindo sem parar, em vez de ceder à voz maligna que diz: está vendo só? Foi para isso que você veio, para ser humilhada e desprezada? Teria sido melhor ficar na sua casa, emburra essa cara para que elas percebam que você não está gostando? Fale que elas estão um saco? Siga esse caminho e diga: saia em nome de Jesus. Elas são tão divertidas e até esquecem da vida. Como é bom ter amigas que dão boas risadas juntas. Vou me juntar a elas. Viu como tudo muda de figura? Essa é a parte em que sua fé começa a entrar em ação. Ao reconhecer que determinado pensamento não vem de Deus, você usa sua fé para repreendê-lo e também para agir de maneira contrária ao que o inimigo propôs. Esse é um exemplo simples, mas serve de base para trabalharmos nossa fé em questões maiores. Quantas vezes você já teve grandes sonhos, mas foi impedida por aquele pensamento que diz: você não vai conseguir, é demais para você. Pela fé afirme o contrário: vou conseguir. Você age pela fé na certeza de que aquilo não está vendo a concretização do seu sonho, vai se realizar. Suas atitudes de fé farão com que aquilo se concretize. O mesmo princípio pode ser aplicado em relação aos sentimentos. Às vezes, do nada, podemos nos sentir muito tristes, com vontade de chorar. De alguma forma, sentimos que não valemos nada ou que tudo está contra nós. O que fazer? Haja pela fé, contrariando os sentimentos ao afirmar: não vou ser vítima, eu tenho valor. Tenha em mente que esses pensamentos não são seus. Eles foram soprados pelo inimigo e às vezes até parece que são seus próprios pensamentos porque aparecem do nada em sua mente. Não adote esses pensamentos. Combata-os. Caso contrário, se tornarão realmente seu e você viverá de acordo com eles. Será que esses sentimentos negativos podem ser encontrados em Deus? Eu creio que não. Uma vez que não estão nele, isso significa que também não lhe pertencem, porque você foi criada à imagem do próprio Deus. Não se aproprie de algo que nunca lhe pertenceu. Como combatê-los? Depois de salientar a mentira que aquela ideia ou emoção contém, tome uma ideia, uma atitude que demonstre o contrário. Se em uma reunião importante a voz maligna falar, vai dizer o quê? Suas sugestões são ridículas? Tome essa decisão. Vou ser ousada, não vou me acanhar. Então dê um passo de fé. Ignore a timidez e faça sua sugestão. Faça isso ainda que se sinta sem jeito e meio nervosa. Da primeira vez pode ser meio desconfortável, mas da segunda vai ser melhor. Pode ter certeza. A fé é um presente precioso que Deus nos deu para usar e alcançar as coisas maravilhosas que Ele tem reservado para nós aqui mesmo na terra. Paz, segurança e muitas outras. Se você não desfruta desse tipo de bênção, pense bem se isso não se deve ao fato de estar por tomando um cafezinho com o inimigo. Quando está andando na fé, você repreende pensamentos ruins e vai na contramão do que dizem. Você não os aceita. Assim se vive pela fé e ao agir desse modo, agrada-se a Deus. Esse é o primeiro passo para se tornar uma pessoa mais bela. Tenho certeza de que ao colocar sua fé em prática, você se tornará uma pessoa diferente e até os que estão ao seu redor notarão isso. Exerça sua fé. Se lhe vier um pensamento negativo, tenha uma atitude positiva, mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário. Se for um sentimento de inferioridade, escolha ser grande, pela fé, ainda que as pessoas ao seu redor não acreditem nisso. Tarefa de hoje, coloque sua fé em prática. Vamos considerar hoje as seguintes questões. Onde andam meus pensamentos? Tenho dado ouvido às vozes negativas? O que elas me dizem? Venho colocando minha fé em prática? Como? Comece a analisar seu comportamento hoje mesmo. Em que momentos você se detém em pensamentos ruins sobre si e sobre os demais? Você se sentiu para baixo em algum segundo? De que forma poderia ter respondido a essas ideias negativas? Mas não faça isso apenas hoje. Pense nessas questões diariamente. A autoanálise deve fazer parte de sua rotina de agora em diante. Através dela, você se tornará mais alerta e vigilante, terá maior facilidade em reconhecer e repreender as vozes que a puxam para baixo, bem como as vontades de seu coração que são contrárias às vontades de Deus.
Depois de colocar sua fé em prática, você perceberá uma grande diferença em si mesma. Perceberá que se tornou mais linda. Amém? Bom dia, até amanhã.